Um bom dia a todos, um ótimo sábado. Sábado hoje, dia 23 de maio de 2020. Vou dar continuidade aos meus vídeos lendo um texto bíblico e falando como ele me toca, né? E na pretensão apenas de frutificar, de falar da palavra de Deus, que eu acho que se uma pessoa ouvir e poder assistir esse vídeo e ser tocada, ser pelo menos instigada a ler a Bíblia, a sentir a presença de Deus, já é o objetivo que eu busco. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui o capítulo 8, versículo 1 a 11 de Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Visto que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, já que nem o pode ser. Portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Isso é muito sério. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Contudo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará vossos corpos mortais, por seu Espírito que habita em vós. O resumo desse texto é que nenhuma condenação há para os que andam conforme o Espírito, para os que estão na presença do Senhor Jesus Cristo, que estão com suas mentes voltadas, não para a carne, mas para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Tá? Voltada para os seus direcionamentos dentro da palavra, em todos os âmbitos da sua vida, seja no seu relacionamento familiar, seja no seu relacionamento no trabalho, seja nos seus negócios, tudo que você fizer, se você tiver uma mente voltada para o Espírito, você vai ter força, você vai ser justificado pelo Senhor Jesus Cristo, sabe? Andar no Espírito, no meu entendimento, significa renegar a carne, renegar os desejos do mundo que nos distorcem dos caminhos de Jesus. Então, esse texto me toca dessa forma, me leva a refletir, principalmente no versículo 9, onde ele diz: se o Espírito de Deus, será se o Espírito de Deus habita em nós mesmos? Claro que aqui ele não está falando isso no sentido de que ele está presente em nós, está falando no sentido de que se a gente está permitindo que o Espírito de Deus habite em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então esse texto me leva a refletir sobre isso, sobre me permitir ser usado, sabe? Me permitir que o Espírito de Deus habite verdadeiramente em mim, sabe? Nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus relacionamentos, sabe? Em todos os âmbitos. E podendo também falar do poder de Deus, da palavra de Deus. Um ótimo dia a todos, espero que possam ler esse texto. Cada um vai sentir de uma forma, Deus vai tocar de uma forma. Que Deus trabalha assim, o relacionamento de Deus conosco é íntimo. Embora a palavra seja a mesma, o sentido da palavra vai ser o mesmo, mas vai tocar em cada um de nós de uma maneira. Um bom dia e obrigado.